Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo me inspirou para eu falar sobre a cauterização da mente, a mente cauterizada. Então nós vamos entender hoje o que acontece quando a mente, né, a consciência de um servo de Deus, ocorre uma cauterização. Vamos ler aqui a palavra então para a gente ver. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? No capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha aqui, ó. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Lembrando, gente, que eu só trago aqui, né, meus vídeos baseados na palavra de Deus. Então, meus vídeos são isentos de qualquer experiência espiritual de arrebatamento. Os meus vídeos são baseados na palavra de Deus, na Bíblia. Nos diz assim a palavra: mas o Espírito tá em letra maiúscula, viu? Aqui, ó, significa o Espírito Santo. Toda vez que a palavra vem Espírito em letra maiúscula, né? Que começa com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, meus irmãos, a gente vê aqui de uma forma bem explícita na palavra, falando que qualquer cristão, qualquer crente que começa a se basear, a apoiar doutrina de demônios, ocorre o quê? A cauterização da mente ou consciência. O que significa essa palavra cauterização? A cauterização, meus irmãos, é quando a mente ela se torna insensível. Ela se torna insensível à palavra de Deus. Então, é um estado, né, quando se fala cauterizado, que não entra. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Tem muitos crentes que eles estão no engano, que por mais que você tenta pregar com palavra persuasiva, né, palavras argumentativas, que a pessoa ela está no erro, ela está caminhando. Eu não estou falando nem em questão de pecado, eu estou falando até mesmo em acreditar em heresias. Que você tenta provar para a pessoa que aquilo ali não é de Deus, não é o correto, não é o que a palavra ensina, mas a pessoa, por dar crédito a doutrinas de demônios, igual a palavra foi lida aqui, a mente dela cauteriza. E como é que isso ocorre, meus irmãos? Nós sabemos que a palavra de Deus, né, ela tem que ser interpretada e lida da forma correta. Então, quando o cristão começa a absorver ensinos errados, né, começa a absorver coisas que não estão com a Bíblia e começa a crer, a qual a fé dele vai começar a ser corrompida, desvirtuada, Satanás trabalha em cima disso. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser lida e entendida da forma correta, da forma que está na palavra. Então, se o cristão ele começar a interpretar a palavra ao seu bel prazer, de qualquer forma que ele não faz uma aplicação com a hermenêutica correta, com a interpretação correta bíblica, cai nesse engodo de Satanás, nesse engano. Então é muito importante, quando nós formos ler a palavra, a gente tem que saber fazer as aplicações corretas, para que não venhamos cair no engano, porque Satanás usa a palavra de Deus, né, para cauterizar a mente daqueles que não sabem fazer uma correta interpretação e começam a propagar e acreditar em heresias. Por isso que a palavra fala sobre esse perigo, né? A respeito de quê? Que foi lido aqui na primeira carta a Timóteo, né? Que se
Então as doutrinas de demônios, elas surgem a partir de fábulas, a partir de coisas que não estão contidas na palavra de Deus. E vai trazer uma contaminação para a vida do cristão. É como se fosse um veneno que entra. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas estão tão preocupadas de serem contaminadas com o mundanismo. Claro que é perigoso, é pernicioso. O crente, ele tem que tomar cuidado sim com aspectos mundanos para que não venha entrar no meio do cristianismo. Porque nós sabemos que o mundanismo não faz parte. A própria palavra fala que aquele que ama o mundo é odiado pelo Pai, né? Quem ama o mundo me aborrece. Deus fala aqui na palavra, se eu não me engano, na primeira carta do apóstolo João. Vamos ver aqui rapidinho. Eu gosto de pegar a Bíblia para mostrar, né? Porque tudo tem que ser na Bíblia. Então, 1 João fala muito sobre essa questão de... essa questão, né, de amar o mundo e tal. Quer ver, gente? Então aqui fala muito sobre, né? Aquele que diz que está à luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Então fala muito sobre essa questão de amar um ao outro, né? Eu acho que não está na 1 João, deve estar na segunda carta de João. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aí fica, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Nos diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Toda pessoa verdadeiramente convertida, ela sabe muito bem que não cabe defender o mundanismo, trazer os aspectos mundanos para dentro da igreja, para dentro do cristianismo. Mas como o tópico aqui, gente, é falar sobre a cauterização da mente, as mentes e consciências cauterizadas, então voltando ao assunto aqui. Jesus, ele falou para nós que somos crentes, tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Então, o que significa isso, fermento dos fariseus? Os fariseus, eles tinham uma crença, uma doutrina que não está respaldada nos ensinamentos e mandamentos de Jesus. Todo fariseu, ele vai tentar, principalmente no aspecto e na dispensação da graça, ele vai tentar jogar algo que Jesus não falou. Ele vai tentar dificultar a porta da salvação. Ele vai colocar julgos, vai trazer coisas lá do Antigo Testamento para tentar justificar a salvação em Cristo Jesus. Então, quem lê a Bíblia sabe que Jesus é o suficiente para sermos salvos. Aí muitos perguntam, tá, irmão, mas então a pessoa não precisa fazer nada? Não, eu não quis dizer isso. Através de Jesus nós temos acesso à porta de salvação, né? Porque através da graça é o favor imerecido. Mas nós temos que desenvolver o quê? Métodos de santificação para sermos conservados a andar no caminho estreito, na porta estreita e no caminho apertado. Quais são esses métodos de santificação? Então, o crente, a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus, que ele foi resgatado pela graça e suficiência de Cristo, o crente tem que orar, o crente tem que jejuar, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que se santificar, se consagrar a Deus. Então, a suficiência de Cristo não é simplesmente a pessoa crer
que Jesus foi o suficiente na cruz e ficar parada, ficar estática. Não. Nós temos que nos santificar no corpo, porque nós somos diferentes daqueles que estão no mundo. Sim, a santificação é necessária para que não venham escândalos e que não venha despertar também desejos de luxúria, de lascívia em outras pessoas, até mesmo pela questão de conduta cristã, já que nós não estamos mais, nós não pertencemos ao sistema mundano de Satanás. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Então a santificação do corpo é necessária para quê? Para que possamos nos destacar como filhos de Deus, entendeu? Mas na visão bíblica não é porque a santificação, a pessoa, ela está deixando coisas de pomba-gira, de demônios do lado, não. A Bíblia fala que a santificação é necessária por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. E a Bíblia está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que fala, eu não lembro se é primeira ou segunda, eu acredito que seja na primeira, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar. E a Bíblia fala lá em Hebreus também que nós, que somos servos de Deus, nós somos acompanhados por uma grande nuvem de testemunhas, tanto espirituais, né, demônios e anjos, quanto pessoas carnais, pessoas físicas. Então a santificação do corpo e as nossas ações, elas vão testificar que nós somos filhos de Deus e diferentes. Então a santificação do corpo, de acordo com a Bíblia, ela vai preservar e mostrar a santidade que há em nós. Ela vai nos livrar, né, de provocar certos pecados. A lascívia, a luxúria, vai combater a vaidade excessiva, que pode sim levar ao pecado. Né? A vaidade é pecado. Por quê? Porque ela vai ensoberbecer a pessoa. Ela vai, né? Igual lá em Eclesiastes fala, tudo é vaidade. Ela mexe com o ego. Então a vaidade, querendo ou não, ela desperta, ela trabalha muito nessa questão do ego. Então a santificação do corpo, não estou falando da alma, do espírito, do corpo, ela vai servir para isso, para testificar que nós somos diferentes do mundo. Não tem nada a ver de aparato de demônio, não é nada disso. É um processo de santificação para evitar e combater luxúria, lascívia, outros pecados relacionados ao corpo. Por exemplo, eu estou com uma blusa aqui, uma camisa, que ela é decente, modesta para um servo de Deus. Imagina se eu viesse pregar essa palavra aqui com uma camiseta, né? Uma camiseta cavada. Não soaria bem para um servo de Deus trazer a palavra, né? Então a santificação do corpo é necessária, mas baseado na Bíblia ela vai combater isso. Meus irmãos, voltando ao assunto sobre a cauterização da mente, então, meus amados, quando um crente ele é acometido pela cauterização da mente, não adianta você vir com palavras persuasivas, não adianta você tentar convencê-lo ou convencê-la, independente seja homem ou mulher, de que ele está errado, porque essas palavras não vão fazer diferença na vida dele. O cristão que tem a mente e a consciência cauterizada, a palavra de Deus, ela não entra na mente dele. Eu vou mostrar para vocês o que o Senhor Jesus Cristo, ele falou lá no Evangelho de João. Eu vou ler alguns versículos que estão destacados aqui em amarelo, ó. Eu vou ler aqui. O Evangelho de João, no capítulo 8, cujo título é Discurso de Jesus sobre a sua missão. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, no capítulo 8, o versículo 31, aqui ó, o versículo 31, nos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que tinham crença nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente só conhece a verdade através de Jesus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que só através de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, só através de Jesus que vem a verdade. É igual ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, embaixo aqui, ó. Nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o segredo para a gente descobrir a verdade e sair de qualquer engano é se alicerçar em Jesus, né? Porque ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Versículo 43, olha o versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês estão vendo aqui? A pessoa que ela tem uma mente vinculada a Cristo, ela consegue entender as palavras de Jesus. Mas a pessoa que tem uma mente cauterizada, né, que isso aqui, a mente cauterizada são para evangélicos que foram contaminados com doutrinas erradas, doutrina de demônios. As pessoas que estão no mundo, os ímpios, eles também não entendem, porque eles não têm o Espírito Santo. São pessoas que estão no mundo, que não foram alcançadas por Jesus, então a palavra não entra neles porque eles não têm o Espírito Santo. Mas aqueles crentes que uma hora foram salvos e foram contaminados por doutrina de demônios, Satanás e os demônios, o que acontece? Cauterizaram a mente deste cristão, dessa pessoa, desse crente, cauterizaram a mente e a consciência, por entrar o veneno do engano, né? Então pode ocorrer sim, a pessoa está na presença de Deus e ela ser contaminada com heresias, com ensinamentos errados, e Satanás vai lá e cauteriza a mente. Olha o que Jesus falou: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, o crente com a mente cauterizada, ele não consegue entender as palavras de Jesus. Ele pega os ensinamentos de Jesus e leva para outro entendimento, outro conceito, né? Ele desvirtua tudo aquilo que Jesus falou. Ele prefere acreditar em outro Jesus, mas não crê no Jesus da Bíblia. Ele crê no Jesus das fábulas, nos das experiências, mas ele não crê no Jesus da Bíblia Sagrada. Versículo 47, aqui ó, embaixo. No versículo 47 do Evangelho de João, no capítulo 8, olha o que é que Jesus falou: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ou seja, o cristão que está com a mente cauterizada, ele já não pertence a Deus, está sob influência do maligno. Então o crente que está com a consciência e a mente cauterizada por acreditar em doutrinas de demônios, se ele morrer, ele vai para o inferno. Porque a própria palavra de Deus fala: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Né? As palavras de Deus estão contidas aqui. Não é através dessas experiências diabólicas de céu e inferno, isso aí, de arrebatamento, isso não é de Deus. A Bíblia fala várias vezes sobre aqueles que procuram e acreditam nessas fábulas, nessas histórias. Então as pessoas que creem em Jesus, que creem na palavra de Deus, elas vão se basear na Bíblia, naquilo que Jesus falou. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém, meus irmãos? Crentes com a mente cauterizada não vão dar valor àquilo que Jesus falou. Olha aqui no versículo 51 agora, ó. Tudo no Evangelho de João. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Então o Senhor Jesus, ele sempre fala o que é através da palavra. A palavra. Jesus nunca fala: aquele que acreditar nas minhas experiências de arrebatamento nunca verá a morte. Não, Jesus fala
Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, a palavra é a Bíblia, nunca verá morte. Bem-aventurados, meus irmãos, são aqueles que creem na palavra de Deus e se desfaz de todos esses mecanismos de engano que Satanás trouxe ultimamente, principalmente nos últimos tempos, para trazer enganação e tem cauterizado a mente de muitas pessoas que creem. Deixa de acreditar no Jesus da Bíblia para acreditar no Jesus das experiências espirituais. Então, um cristão autêntico, ele vai no que Jesus falou, ele segue os mandamentos de Cristo. Aí você me pergunta, meu irmão, mas e o que acontece então com um crente que está com a mente cauterizada? Pode haver uma reversão do crente sair disso? Pode. Mas isso aí, meus amados, só acontece no âmbito espiritual. Não adianta você tentar convencê-lo com as palavras, você pode falar o que for. O crente, quando ele está com a mente cauterizada, não adianta você tentar convencê-lo, ficar 12 horas, 14 horas, várias horas tentando convencer ele na palavra, porque você não vai conseguir. A cauterização da mente, ela só é destruída através da palavra de Deus. Olha aqui que fala lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Aqui, ó. Capítulo 4, versículo 12. Nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o crente que tem a mente cauterizada é só através da leitura da palavra de Deus e o Espírito Santo para agir na vida dessas pessoas. Não são com palavras argumentativas, persuasivas, que você vai conseguir quebrar essa cauterização da mente. Então, nós temos que orar, ter misericórdia dessas pessoas, mostrar, fazer com que ela venha ler na palavra, que ela está enganada, para ela parar de dar crédito a heresias, a coisas que não estão na palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa começa a fazer isso, o Espírito Santo vem e começa a descauterizar a mente do cristão. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra abençoada que eu venho trazer hoje sobre a cauterização da mente, o grande perigo que é, porque não pensem vocês que Satanás só derruba o crente, né? Que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então Satanás não derruba o crente somente com ciladas e bandejas que vêm do mundo. Ele derruba o crente através de doutrinas de demônios, ensinamentos errados, heresias baseadas na palavra de Deus. A gente vê aí, né? Os testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, o quão perigoso é acreditar em outras fontes extra-bíblicas e antibíblicas. Então o verdadeiro cristão vai ficar com aquilo que Jesus falou. Amém, meus amados? Fiquem todos com Deus, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos.